Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seguindo a ordem da nossa enquetezinha lá na página, hoje é o vídeo que eu conto a história, né, de como Emerson virou meu marido, meu esposo, né? Então, para algumas pessoas, principalmente as pessoas daqui da minha igreja, esse vídeo não vai fazer muito sentido, porque as pessoas aqui da igreja já estão cansadas de ouvir a minha história, certo? Principalmente os jovens que estão em processo de encontrar a sua varoa, encontrar o seu varão, que sempre quando eu vejo os pobres coitados naquele desespero, né? Aí eu sempre tento trazer um conforto contando parte da minha história. Então muitos dos jovens que vão assistir esse vídeo aí agora já conhecem a minha história de cor e salteado. De repente vai até contar junto comigo, porque já sabe o passo a passo da minha história. Mas não tem problema, certo? Como vocês votaram e ele acabou ficando em segundo lugar, o vídeo deste sábado vai contar a minha história sentimental, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o nosso vídeo, vamos contar mais ou menos como foi que Emerson se tornou o meu marido. Como foi que tudo começou? Eu e Emerson, quando éramos pequenos, estudávamos na mesma escola, certo? A escola já não existe mais, era uma escola particular, chamava Sonho Meu. E eu e ele estudávamos nessa escolinha. Emerson sempre teve a letra muito pequenininha. E eu lutava para imitar a letra dele, né? Esses foram o nosso primeiro encontro, assim. Eu lembro dele escrevendo muito pequenininho e eu lutando para escrever igualzinho a ele. Ele também lembra dessa história. Bom, passou. Ele e eu moramos no mesmo bairro, tá? Só que ele morava nessa rua que hoje moramos e eu morava na rua do lado. E aí, de vez em quando, a gente se encontrava, né? Eu falava com ele, oi Emerson, ele também falava comigo, tudo bom. Mais tarde, fomos estudar na mesma escola novamente, lá na escola pública aqui do bairro, na mesma sala, né? E aí já não tínhamos mais tanta proximidade assim. Ele já era um rapazinho, eu também já era uma mocinha, mas a gente não tinha tanta proximidade assim, mas eu sempre achei ele muito bonitinho, tá? Nada de muito profundo, assim, nada de namorado, nada disso, mas ele era assim, um menino muito, muito fofo, sempre foi magrinho do jeito que ele é. Então passaram-se anos, anos e anos, ele se converteu ao evangelho, né? E ele foi congregar na igreja que eu congrego hoje. Quando ele foi congregar lá, passou algum tempo, ele passou a ser líder da mocidade, líder dos jovens. Eu era integrante, componente, né, do grupo dos jovens. Mas eu, creio em Deus, eu nunca olhei para Emerson como um homem, sabe? Eu já tinha tido um relacionamento, ele também já tinha tido um relacionamento, e eu ainda tinha a esperança de repente ou voltar ao relacionamento que eu tinha antes. E era isso aí. Nunca olhei pra ele como uma pessoa que a gente pudesse desenvolver alguma coisa, não mais, né? Não mais depois de adultos. Então, um dia nós estávamos passando no jardim que tem aqui, e aí eu gostei do jeito que ele estava se comportando. Ele é muito brincalhão, muito risonho, muito engraçado, e aquilo me chamou a atenção, né? Ele se comportou de uma forma lá no jardim, e eu pensei, poxa, bem que Deus poderia me dar uma pessoa assim que nem Emerson, eu pensei, né? Ao mesmo tempo, ele também estava pensando assim, poxa, bem que Deus poderia me dar uma pessoa que nem Carol, né? Que meu nome é Thaís Caroline e as pessoas costumam me chamar de Carol. Ele também me chamava de Carol. E aí, passou algum tempo. Aí o meu padrasto
teve um sonho dizendo que sonhava, no sonho ele me pedia em namoro. Eu disse, Deus é mais. Deus me livre, porque Emerson tinha terminado o relacionamento há pouco tempo. Há 1 ano e pouco ele tinha terminado o relacionamento. E eu tinha terminado o relacionamento há uns 3 anos, mais ou menos. O meu primeiro namorado, há uns 3 anos. E eu não queria, eu achava que ia ficar parecendo que foi algo, sabe? Algo malicioso. Eu não queria que surgisse um relacionamento a partir desse pressuposto. Aí ele falou e eu guardei pra mim essa ideia, eu não contei pra ninguém, esse era meu líder, eu continuei sem ver nada nele, né? Um dia estávamos no círculo de geração da mocidade, sou dirigente da mocidade, Emerson era líder, ele estava lá. Quando ele recebeu a notícia, uma notícia muito boa pra ele, né? A mãe dele foi lá na escola, lá na igreja pra dar notícia de que ele tinha passado no vestibular, né? E aí todo mundo muito emocionado, eu não fazia nem noção do que era passar no vestibular ainda. E aí eu saí, terminou o culto, e quando saímos, ele me disse, passei no vestibular e tal, e tal. Aí eu falei, amém, ó, Emerson, olha a sua vitória, a minha vitória. Mas ainda não tinha nenhum interesse nele, né? Aí passou. Eu comecei a orar nesse pensamento de Deus, eu não sinto nada por ele, não sei o que o Senhor quer fazer, se isso for verdade. Na verdade, eu cria muito nessa questão, porque o meu padrasto já tinha acontecido isso em outra vez, né? Com outro jovem da igreja que gostava de mim, ele falou, não namoro com esse jovem, não aceite orar com ele, nada disso, porque ele vai se casar com fulano. E com pouco tempo a pessoa realmente percebeu que não gostava de mim e se casou com outra pessoa. Então eu cria muito nessa questão do sonho, não falei pra ninguém, guardava pra mim e acabou. Quando foi um dia, eu trabalhava na escola maternal aqui no bairro, e eu tava trabalhando lá, e de repente ele chegou no portão da escola e me chamou dizendo que queria conversar comigo. Mesmo com essa profecia, vamos dizer assim, eu pensei que fosse algo da igreja, algo do grupo dos jovens, porque ele era líder dos jovens, achei que ele queria falar algo do grupo. Tá certo, Emerson, quando eu terminar aqui, conversamos. E além de ensinar o maternal, cerca de quase 20 alunos, né, do maternal, depois da escola, eu ainda dava banca nessa mesma escola. E os meus alunos tudo pequenininhos, né? Ficava o dia todo trocando fralda, cuidando de bebê, dando banho, ensinando, a sala apertadinha, um suor, uma agonia. Então a pessoa não ficava muito cheirosa, tá? A pessoa aqui não ficava lá aquelas Coca-Cola, né? Mas, mesmo assim, quando terminou a escola, eu fui em direção à minha casa, eu não sabia que ele estava me esperando já. Quando eu cheguei a caminho, indo em direção à porta da igreja, porque para chegar até a casa da minha mãe, precisava passar pela porta da igreja, ele estava lá já me esperando, todo cheirosinho, gente, com esse mesmo perfume que ele usa hoje, o mesmo cheirinho, meu Deus, todo lindo, todo perfumado, todo tomado banho, todo... Aí eu peguei a paz do Senhor, né? Desejei a paz a todos que estavam ali. E aí ele nem esperou eu ir em casa, tomar banho, nada disso, não. Ele foi comigo, veio comigo e tinha um batente lá na porta minha mãe mora numa vielazinha no beco. E tinha um batentezinho e ali mesmo sentamos e começamos a conversar, né? Eu não falei nada. Eu não falei uma palavra. Do momento que chegamos até o momento de que tudo foi decidido, quem falou tudo foi Emerson. Aí fica a dica pra você que acha que a pessoa que gosta de você não está te observando. Se ele gosta de você, realmente ele quer ter algo sério com você, ele vai estar te observando sim. E os mínimos detalhes, né, da sua vida, ele vai estar atento sim, certo? E aí Emerson observou
tudo. Emerson observava o jeito que eu falava, o jeito que eu resolvia os problemas na igreja, como eu me comportava diante das situações de contrito, de atrito, de briga, se eu era barraqueira, até isso, se eu era barraqueira, se eu me envolvia em bate-boca, como eu me vestia, tudo, Emerson observava. E ele começou a me falar: ah, porque naquele dia você fez isso, assim, assim, aquilo, outro, e me chamou a atenção naquele dia que você resolveu aquele problema assim, 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 do jeito que você falava sobre aquilo, assim, 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 me falou tudo. Eu fiquei assim, ó, boca aberta, com um bocado de coisa que ele observava. Eu não sei se foi, né, chaveco, né, mas colou, deu certo, deu muito certo. E ele sempre foi um menino muito respeitador, muito centrado, né, então quando terminou de falar, falou tudo, eu só sabia dar risada, eu ria até dizer chega. E aí ele fez a pergunta crucial, né, você quer orar comigo? Porque, segundo ele já estava orando por mim já há cerca de 1 ano, mais ou menos. Ele já estava orando, conversava com a mãe dele, né? Eu passava na rua, ele apontava, minha sogra também falava assim: mas por que você não namora com aquela menina ali, aquela menina do cabelão? E a irmã dele também, quando ele tava mesmo decidido que ia me pedir namoro, conversou com a irmã dele. Então já tinha um tempo que ele estava de olho, já tinha um tempo que ele estava, né, analisando a situação e vendo uma forma de chegar até a mim. Então eu ria até dizer chega. E ele fez a pergunta: você quer orar comigo? Vamos orar 1 semana. Ele já estava orando, né? E eu falei: tá certo, vamos orar 1 semana. E aí ficamos orando essa semana. E quando tava quase no finalzinho da semana, né, eu já estava mesmo gostando dele, já passei a olhá-lo com outros olhos, né, já passei a vê-lo como um homem, o jeito que se comportava e tudo. Eu tinha 18 anos, ele tinha 19, né, do jeito dele se comportar diante das situações e tudo. Então já comecei a me interessar. E aí, pronto, decidimos mesmo que iríamos firmar compromisso. Ele foi lá em casa, conversou com os meus pais, né? E pronto, formalizamos então o namoro. Com 1 ano e pouco, nós, no dia do meu aniversário, eu fiz um bolo, nós decidimos que iríamos nos noivar, coisa muito simples. Eu fiz um bolo em comemoração ao meu aniversário. E aí, naquele dia, minha sogra fez uma surpresa, trouxe uns bolos muito bonitos e nos noivamos no mesmo dia do meu aniversário. E com pouco tempo depois, então, no dia 5 de fevereiro, né, trocamos aliança e nos tornamos marido e mulher para a glória do nome do Senhor. Então é isso, gente. Foi assim o percurso, desde o pedido de namoro, desde a observação, até oficializarmos o nosso casamento. Hoje já estamos com 5 anos de casamento mesmo, 5 anos. E de namoro temos aí 7 anos já, né? Graças a Deus, tudo pra glória do nome do Senhor. Então é isso, gente. A minha história, desde namoro até o meu estado atual de casamento, 5 anos de casamento, esperando um bebezito, né? E somos muito felizes, graças a Deus. Não posso negar que passamos por muitas dificuldades mesmo. E passamos mesmo, o casamento é assim. Mas eu sou feliz, né? Esse é o tipo de coisa que não se fala, que se prova, que se vive. As pessoas percebem isso em você, né? Mas eu digo porque estou fazendo o vídeo, não tenho como não dizer. Mas eu sou grata a Deus por tudo aquilo que Deus me deu, pelo meu esposo. E eu desejo pra você que está solteiro, que você encontre, que você saiba fazer uma escolha bem feita, para que nunca se arrependa, nunca olhe para trás, nunca pense em desistir, nunca pense em se separar, né? Para você que já está casado, lute pelo seu relacionamento, lembre que foi uma escolha sua, né? Peça força a Deus, para Deus te ajudar nessa questão, né? Eu não sou a favor,
nunca de tentar se manter num relacionamento onde há violência, né, a agressão, mas um relacionamento onde tem dificuldades, vai ter uma forma de resolver essas dificuldades. Então, eu desejo para vocês a bênção de Deus sobre o seu casamento. Para vocês que estão solteiros, eu desejo para vocês uma boa escolha. Para vocês que são noivos, eu desejo para vocês chuvas de bênção, para que o Senhor abençoe o casamento de vocês, que aconteça dentro da vontade do Senhor e logo, né? Eu sei que vocês estão querendo que aconteça logo. É tudo isso que eu desejo para vocês, tá certo? E outro dia eu conto os babados que rolaram na preparação do meu casamento, tá bom? Fique com Deus e até mais.